está um dos mais misteriosos edifícios portugueses. O que é aquilo? Chamam-lhe muita coisa, ainda agora chamam-lhe o Casarão da Torre, não há dúvida, aquilo é uma torre. Chamam-lhe a Torre das Águias, a Torre dos Frades, a Torre da Almofala. Eu estou convencido que cada uma destas expressões corresponde a um horizonte da memória, a um horizonte cada vez mais distante. Só lhe não chamam aquilo que provavelmente foi o templo da deusa Juno. Bom, mas onde é que fica esse monumento? É natural que o meu telespectador pergunte. Onde é isso? Vou tentar aqui fazer um croquis da região onde estamos. Imaginem que isto é a Península Ibérica, Lisboa, não é verdade? O nosso Alentejo, a nossa Algarve. Portanto, a fronteira portuguesa será mais ou menos esta. O Algarve. Como sabem, temos aqui o Rio Douro, que faz aqui fronteira. Agora, aqui vem desaguar o Rio Coa, que nasce lá para o pé do Sabugal, e aqui vem desaguar o Rio Águeda, que passa em Figueira de Castelo Rodrigo. É nesta região, entre o curso do Douro a norte, o curso do Águeda a leste e o curso do Coa a ocidente, que nos encontramos. Portanto, exatamente aqui. É a famosa região do Ribacoa, de que lhes vou falar. Falei no templo de Juno porque realmente essa hipótese de que isto era um templo é que hoje é defendida pelos arqueólogos que estão a explorar o local. Anda uma equipe dirigida por uma jovem arqueóloga, a doutora Helena Frade, que fez até já um esboço do que isto poderia ter sido. É o desenho que estão a ver na vossa frente. Esta fachada escalabrada, outrora, teria as colunas e seria um templo a alguma divindade pagã. Que divindade? Numa das últimas campanhas, encontrou-se aqui, num destes buracos, uma mão do Deus venerado. Como veem, é uma mão enorme. Isso é uma mão de uma estátua muito superior ao tamanho natural. Comparem uma mão humana com a mão da estátua, é mais do dobro. Portanto, seria uma estátua com pelo menos uns 3 metros de alto. E é uma estátua feminina. Feminina. Há uma fina modelação de mulher. Reparem, em 2 dedos tem 2 anéis. E na mão, que é a mão esquerda, segura algo de misterioso. Eu comecei por pensar que fosse assim um bolo como este. Isto é o morteiro. O morteiro, estranho nome para dar a um bolo. O morteiro, aqui um bolo tradicional na região. E é verdade que Juno, a divindade do cereal, da colheita, da maternidade, dos frutos, da abundância, da terra que mata a fome, Juno é representada por vezes assim, com um bolo na mão. Mas talvez aquilo não seja um bolo. Também pode ser assim, a ponta do cetro. E Juno é representada com um cetro. Ou até pode ser apenas que ela tenha a mão pousada no braço de um cadeiral. Juno, a rainha das deusas, a rainha do céu, a mulher de Júpiter, era representada num trono.
Em qualquer caso, é seguramente de Juno que se trata. E por isto, Juno era a grande divindade feminina romana aqui venerada na Lusitânia. O sábio José Leite Vasconcelos provou e encontrou várias lápides com referência a Juno, até uma aqui de muito perto, de Numão. Numão fica aqui a poucas léguas. Aqui respeitava-se a divindade Juno. Curioso também é que Juno, protetora do trigo, estava neste cabeço que foi desde sempre um cabeço de trigo. À volta pode haver campos de magro centeio, mas aqui este cabeço ao qual presidia a deusa Juno foi sempre dedicado ao cultivo do cereal. Aliás, não havia muito para onde escolher. Os romanos, divindades femininas, não eram muitas. E para mim é muito curioso e muito intrigante que aqui, entre o Águeda e o Coa, a sul do Rio Douro, os romanos tenham vindo fazer este templo à divindade da família e da maternidade. Porquê? Não sei, eu tenho uma hipótese, vamos já vê-la. Bem, a minha hipótese é de que essa sacralização que já existia no tempo dos celtas continua agora na época romana, mas sob uma forma diferente. É a consagração destas imensas searas à divindade de Juno. Naturalmente a gente pergunta, mas o que é que os romanos vieram fazer aqui para tão longe, construir um templo em louvor de um Deus, aqui tão longe de tudo? Bom, é bom termos isto presente. Os romanos não foram os primeiros a ocupar esta região. Se virem bem atrás de mim, ali de cima dos pilares daquela entrada, em cima de cada um está uma figura de pedra, um animal, um barrão, é como se lhe chama. Os meus telespectadores, eu já uma vez lhes falei em barrões. Lembram-se, quando fomos a Bragança e estivemos lá a ver o pelourinho medieval da cidade, cravado ali no dorso de um barrão? E em Mursa, naquele jardim, lá está a Porca da Mursa. Eu aí até estive a dizer as várias teorias que havia sobre essa história dos animais sagrados. Ora bem, estes dois que vêm aqui são, não vou dizer que os únicos, porque aqui muito perto, em Castelo Mendo, há outro, mas são dos únicos barrões que existem ao sul do Douro. E mostram uma coisa sem dúvida nenhuma, é que isto teve aqui um povoado céltico e que já os celtas aqui rezavam aos seus deuses, porque sem dúvida isto eram animais sagrados e cada um tem os deuses que quer, naturalmente. A deusa Juno era na Lusitânia a grande advogada das mães e das mulheres que estavam para ser mães. Portanto, eu penso que elas vinham de longe, coitadas, pejadas, carregadas, e andavam aqui de joelhos, traziam as suas ofertas, porque as ofertas que se faziam a Juno eram os carneiros mais brancos da manada, os cabritos melhores, vitelos, grandes púcaros com mel, pães do trigo mais branco. E talvez isso se ligue com o facto da torre, a certa altura, se ter chamado Torre das Águias. Das Águias
e dos abutres, que é o que hoje cá há, das águias, é porque ali, diante do altar da deusa, sacrificavam a res, os sacerdotes ficavam a examinar as entranhas e depois as carcaças ficavam a apodrecer. E o cheiro da carne podre atraía os abutres. Depois, é claro, os mouros vieram, foi um tempo de guerra. Sempre que o mouro via o cristão, matavam. Sempre que o cristão via o mouro, matavam-se todos uns aos outros. E as aves tiveram um bom tempo para comer. Se os abutres falassem, eu havia de lhes perguntar qual era a carne melhor. Se a carne de mouro, se a carne dos cristãos. Essa guerra entre mouros e cristãos durou muito tempo aqui nestas serras. Bom, quando realmente se implantou o domínio dos reinos cristãos, os frades que lá estavam na torre resolveram mudar de sítio. E em vez de estarem naquela torre que vimos, na Torre das Águias, a que também se chamou Torre dos Frades, vieram para um sítio melhor, que é este em que agora estou. Eu estou-lhes a falar no mosteiro de Santa Maria de Aguiar. Eu acho que este Aguiar, de Aquilares, vem das águias que voavam em torno da grande torre que há pouco vimos. Vieram para aqui, fizeram um mosteiro. Esse mosteiro vem depois a ser entregue aos monges de Cister, mas isso é já depois, isso é já ali nos fins do românico, na transição para o gótico. E é isso que explica este extraordinário monumento que estão a ver. Isto é a sala do capítulo do mosteiro cisterciense de Santa Maria de Aguiar. O que veem é a fachada. Isto ainda hoje é um admirável monumento, exatamente na transição do românico para o gótico. Quer dizer, uma coisa que deve ter sido feita no século XIII. Não faço ideia nenhuma de quem a mandou fazer. Quem deu aquelas terras da torre a estes frades, sei eu quem foi. Foi o rei Dom Fernando II. Nessa altura, tudo isto pertencia a Castelo Rodrigo. E Castelo Rodrigo era, por sua vez, um castelo que dependia da cidade de Rodrigo. Ciudad Rodrigo era a capital desta região. Vamos até lá. Bom, e já estamos em Cidade Rodrigo. O mais antigo documento escrito que nos fala da Torre das Águias é precisamente o documento que doa a torre aos frades do convento. Esse documento é do ano de 1165 e quem o passou foi o rei de Leão, Fernando II. Esse rei Fernando II estava então casado com uma filha do nosso Afonso Henriques, quer dizer, era genro do Dom Afonso Henriques. O documento é passado aqui em Cidade Rodrigo e não há dúvida que era o rei de Leão que mandava naquela região. Eu não sei bem porquê, não é impossível que a região do Coa tivesse servido de dote à princesa que casou com o Fernando II. A princesa chamava-se Urraca, Dona Urraca. Bem, o que aconteceu depois foi uma coisa trágica. Sabem que a Dona Urraca, filha do Afonso Henriques e, portanto, irmã do Sancho I,
foi repudiada. Quer dizer, passados uns anos, o rei Fernando disse: vai-te embora, não quero estar contigo. Porquê? Bem, arranjaram assim umas histórias mal contadas, a verdade é esta. É que, entretanto, tinha-se descoberto que o rei Dom Sancho, o irmão da princesa Urraca, estava doente de lepra. As filhas del rei Dom Sancho, várias, foram atingidas pelo mal terrível, e todas as filhas de Dom Sancho, já casadas, foram repudiadas pelo marido, porque era de lei, ninguém podia estar, ninguém era obrigado a estar casado com uma leprosa. Foi para lhes falar nisso que eu vim aqui, a Cidade de Rodrigo. Reparem, Cidade Rodrigo, Castelo Rodrigo, o mesmo nome porque são terras parentes. O Rodrigo era o mesmo. Não se sabe ao certo quem fosse. Aqui, em Cidade Rodrigo, dizem que era um conde de Dom Afonso VI, um conde de Dom Rodrigo Giron. Eu creio que não, era um fidalgo mais antigo, era um conde de Dom Rodrigo, sobrinho da Mumadona, aquela Mumadona que vimos em Guimarães. Mas isto não interessa muito, o que interessa é saber, Cidade de Rodrigo era terra muito antiga. Reparem para essas soberbas colunas romanas, são o resto de um templo que aqui existia, e ainda antes dos romanos. Cá estou eu junto de um dos tais animais, um verrão de granito, que representa indiscutivelmente a presença de uma população céltica nesta região. Há muitas outras coisas bonitas e ao português que venha aqui para a região do Rio Agoa não faz mal nenhum se der um salto à Cidade de Rodrigo para visitar estes monumentos. Ora bem, o que aconteceu foi isto. É que o rei Fernando II repudiou a mulher, mas parece que nunca repudiou o dote. Aliás, ele já tinha dado o melhor do dote lá aos frades da Torre das Águias. Seja como for, a região do Coa foi desde então uma região polémica, reivindicada de lado a lado, até que acabou por ser reconhecida inteiramente a Portugal no Tratado de Alcanises. O Tratado de Alcanises foi assinado no ano de 1297 para pôr termo a uma guerra sangrenta e desgastadora e inútil entre Portugal e Castela. Quer dizer, em 1296, faz agora 700 anos, estávamos em guerra. Estas terras para aqui estava tudo a ferro e fogo. E em 1297 assinaram um acordo de paz. Esse acordo é importante, fala-se muito nele por uma razão. É porque realmente ele fixou de uma maneira quase definitiva, quase, não foi completamente, mas quase completamente, a linha terrestre que demarca o reino de Portugal em relação às terras de Leão e de Castela. Depois disso houve pequenas mudanças, como, por exemplo, essa história de Olivença, que, como sabem, perdemos já no século passado. Mas, nas suas linhas fundamentais, a fronteira não mudou. Isto quer dizer que somos um país com uma fronteira muito antiga. Mas não foi só a fronteira que se combinou em Alcanises. Foi uma ligação muito apertada com Castela, através de 2 casamentos. Os casamentos foram estes. Os nossos reis, que era, claro, o Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel, tinham um filho único, Dom Afonso, veio a ser o Dom Afonso IV. Pois bem, esse jovem casava com a irmã do rei de Castela, era então o Fernando IV.
o nosso Dom Afonso casava com a Dona Beatriz, ou Dona Brites, é a mesma coisa, Brites e Beatriz, e ficavam, portanto, os representantes das duas coroas casados. E ao mesmo tempo, o próprio rei de Castela, Fernando IV, casava com a filha mais velha dos reis de Portugal, do Dom Dinis e da Dona Isabel, que era uma Dona Constança. Reparem, são os dois irmãos filhos dos nossos reis. Um casa com o rei de Castela, Fernando IV. Outro casa com a irmã do rei. É uma aliança para fazer realmente a paz entre os dois reinos. Quero-vos dizer isto. A grande preocupação da diplomacia portuguesa, quer na antiga monarquia dos Afonsinos, quer depois ao longo de todo o tempo da dinastia de Avis, quer sempre, foi fazer uma paz colaborante, uma paz fecunda entre Portugal e os reinos de Castela. Não queria acabar o programa sem lhes contar uma lenda. E venho contá-la precisamente em frente de Santa Maria de Aguiar. O imaginário popular, o maravilhoso do povo, conserva a lembrança da mudança dos frades lá da torre para aqui. Mas o conta assim, diz que a torre tinha um conde, o conde foi à caça, vieram os mouros, caçaram o conde e, é claro, iam fazer o mesmo à condessa. Já estão a ver o que os mouros fariam à condessa, não é? Ela teve medo, atirou-se pela janela abaixo, mas aí disse: valha-me Santa Maria. Santa Maria valeu-lhe, cá embaixo estava já um cavalinho branco, o cavalinho pôs-se a galope e veio para lá aqui. Queria acabar só com esta alusão. Este convento de Santa Maria de Aguiar, como tantos outros, foi vendido e passou à posse privada no século passado. Este foi vendido a um homem célebre, os Marçais de Foscoa. Eram terríveis bandidos. Como lá, eram bandidos, tinham dinheiro, compraram isto. Felizmente hoje está, a igreja é pública, como todas. O convento está em boas mãos. Ainda agora foi carinhosamente restaurado, como se pode ver. Mas isto não retira a gravidade deste problema. É muito difícil um monumento ser ao mesmo tempo monumento nacional e propriedade privada. Eu bem sei que foi no século passado que se fez a asneira, que a gente vendeu os monumentos nacionais, mas a história é isso mesmo, é ir fazendo as asneiras, mas quando se dá por elas, emendá-las. Eu acho que é uma obrigação portuguesa fazer reentrar no património do Estado, quer dizer, na posse de todos nós, o que resta deste